Olá, o Papo de Mãe está no ar. E nesta época de Natal vamos falar de fé e esperança. Eu quero agradecer ao Júlio César, que fez a abertura aqui do nosso programa. O Júlio é ex-jogador de futebol, atualmente pianista também. Tem uma curiosidade sobre o Júlio que a gente conta daqui a pouquinho. E aqui no estúdio a história de pessoas que venceram traumas, que acreditaram que nem tudo estava perdido e deram a volta por cima. A nossa primeira mãe convidada é a Denise. Ela doou o filho para adoção quando ele era bebê e o reencontrou 34 anos depois. A outra mãe é a Cristiane. Ela teve 2 filhos prematuros. Um deles chegou a pesar 600 gramas. E a nossa terceira mãe convidada é a Dona Odete. Ela desistiu de abortar, apesar da indicação médica, e teve um filho saudável. E olha, o filho saudável da Dona Odete é justamente o Júlio César, que fez aqui a abertura do nosso programa. O Júlio, ele foi jogador de futebol do Corinthians, né, Júlio? De vários times internacionais também. Agora o Júlio é também pianista. Ele ensaiou um concerto, compôs um concerto. E a curiosidade, olha, tem um pequeno detalhe, é que aos 33 anos o Júlio ficou completamente surdo. A gente consegue conversar com o Júlio, eu vou olhar bem para ele, porque ele faz a leitura labial, porque ele não escuta nada. Então eu vou virar agora para o Júlio poder me entender. Júlio, por que você decidiu aprender a tocar piano depois de ficar surdo? Quando eu jogava na Europa, eu tive a oportunidade de ouvir essa música num concerto. E eu fiquei encantado, falei, eu preciso tocar piano para tocar essa música. Mas eu nunca tive a intenção de tocar como músico. Eu tocava violão desde menino e foi o que me possibilitou muita habilidade musical. Ouvir música pelo mundo todo, todos os tipos de ritmos e coisas. A minha memória musical, eu fui desenvolvendo habilidade, decorei a escala musical. E isso me possibilitou, mesmo sem escutar, tocar o piano. Mas o motivo principal é que hoje eu, através dessa minha história de motivação, de superação, eu faço uma palestra empresarial, onde eu conto, faço gancho com os problemas empresariais através da minha história. E eu encerrei a minha carreira jogando pela seleção brasileira. E nesse momento da palestra eu falei, eu preciso tocar o hino nacional. No momento que eu entrei pela última vez em campo com a camisa da seleção. E eu sento no piano e toco o hino nacional, com aquele motivo de superação. O concerto que o Júlio compôs depois de perder a audição, o nome do concerto é Jogadas da Vida, que é o mesmo nome do livro que ele publicou. E no final do programa, o Júlio vai tocar o concerto pra gente, o concerto que ele vai apresentar ao público em 2014. E, Júlio, você quando toca não escuta nada. Como é que você faz para saber o ritmo da música? Como eu disse, tanto o ritmo quanto a nota que você está tocando, eu não preciso escutar para compor ou para tocar. A música toca na tua cabeça, toca no teu coração. Que coisa. E o Júlio tá de parabéns, viu, Mariana? E daqui a pouco então, a gente conversa mais com ele, né? E veja agora os outros destaques do programa. Viemos aqui às ruas saber o que significa o Natal para as pessoas. Que sentimentos e que expectativas essa data provoca? Vamos descobrir. No programa de hoje você vai fazer um passeio pela bela construção do Mosteiro da Luz aqui em São Paulo. E vai conhecer também a história das Pílulas Milagrosas de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro reconhecido pela igreja. E afinal, qual o poder da fé? Como é que a fé nos ajuda a superar os obstáculos da vida? Será que tem uma receita para aprender a ter fé? Vamos conversar então com essas mães guerreiras que vieram aqui hoje. Obrigada por terem vindo, né? Então a gente vai começar pela história da Denise. Meu filho hoje tem 38 anos, né? E eu engravidei com 17 anos, bem menina, quando a cultura era totalmente diferente de agora. Quando eu soube que eu estava grávida, eu fiquei até feliz. Eu falei, oba, vou ter uma família com pai, mãe, vou ter um nenê. Mas, para minha surpresa, ele não quis assumir. Ele se achava muito novo, que realmente ele era. Você tinha 17 e ele tinha quantos anos? 21, 22 anos. E então ele não queria ter e não queria que eu tivesse. Então, a primeira conduta foi procurar várias clínicas de aborto. Eu fui numas 15. Clandestinas todas, porque não pode, né? E porque a gente não, eu assim não vi outra solução no momento, mas numa delas, quando eu escutei o coraçãozinho do nenê,
aquilo me tocou e eu falei, não, essa criança vai viver. Daí eu rompi com esse meu ex-namorado, eu falei, eu vou seguir minha vida, mas eu não sabia nem por onde começar. E como que seus pais receberam a notícia? Foi difícil, foi muito duro e numa época que a gente não achava saída, porque a mãe solteira, há 38 anos atrás, numa sociedade conservadora, era difícil. E, de qualquer forma, na minha cabeça também, eu achava que uma família dependia de uma mãe, de um pai, para um nenê poder nascer abrigado. E você ainda abrigado. estudava? Você estava Estudava. E, Denise, naquela época, qual foi a saída? Nós fomos consultar um médico que alguém indicou na rua da minha casa, né? E eu nem sabia quem ele era e ele falou, olha, eu vejo que você quer muito ter esse filho, mas eu acho que não vejo você tendo condições de criá-lo sozinha. Nem as condições até psicológicas de uma mãe, você ser uma mãe solteira e você ter uma vida toda pela frente, por que você não opta pela adoção? Porque tem tantos pais que precisam de uma criança. No seu né? caso seria doação, né? Doar para a adoção. Uhum. Daí, de qualquer forma, na minha cabeça, era uma solução para o meu filho ter um lar que eu não podia oferecer e preservar a vida dele, que era o que eu mais queria. Então, esse médico sugeriu que ele tinha uns pais que moravam num lugar afastado, se eu não queria ficar lá até dar luz. E eu fiquei 4 meses Então você fechado, ficou durante o período numa da casa, gravidez escondida? Escondida mesmo, numa casa que eu nem saía. O bebê nasceu no hospital ou em casa? Na hora do parto, esse médico falou, eu acho que você é muito afetiva e que você não vai conseguir lidar bem na hora do parto. Se você tiver um parto normal, você não vai. Você vai provavelmente ficar com a criança e nós não vamos conseguir levar essa ideia adiante. Então, na hora do parto, ele veio me buscar. Eu nem contei para os meus pais, porque eu achei que era muito traumatizante tudo isso. Eu fui sozinha com ele. E ele até me falou, olha, eu vou dar uma anestesia bem forte, nós vamos fazer uma cesárea para você não ter esse contato. Nossa, mas radical isso. Mas era um... Então você nem viu. Então, foi assim, ele me deu uma anestesia, falou para eu não ficar preocupada, mas eu não iria acordar. Mas eu acordei, assim, até parecia que eu vinha assim das trevas do fundo do mar, né? Eu ouvi um choro de criança, que se eu fechar os olhos eu ouço até hoje. E eu passei a minha vida acordando de noite com esse choro. Que coisa. E eu acordei e era mesmo o choro do meu nenê. Foi na hora que ele nasceu. Foi na hora que ele nasceu, que foi tão forte, isso, que eu mesma acordei. E daí eles me deram mais anestesia. Eu perguntei, quem está chorando, né? Eu lembro disso. Nossa. Eu ouço esse choro frequentemente, mas daí eles me anestesiaram de novo e eu não vi mais nada. Não viu? Não. E daí, daqui a pouco você vai contar pra gente como é que foi para reencontrar o seu filho 34 anos depois. Você disse que hoje ele está com 38, né? Então, há 4 anos você o reencontrou. E você tem outros filhos? Tenho mais 4. Daqui a pouco você vai contar, porque a gente quer saber o que aconteceu com esse bebê e como foi essa reencontrar. fase, né? Porque deve ter sido uma fase muito difícil. O que né? aconteceu a partir daí e depois como é que foi para reencontrar. Antes a gente vai ouvir um pouquinho da história da Cristiane, que teve... Você tem 2 filhinhos, né? Exatamente. Que estão aqui. Isso. O mais velho, como que ele chama? Pedro Henrique. O Pedro Henrique está com quantos anos? 2 anos. 2 anos. E o bebezico? A Mariana. A Mariana, minha xará, ela está com quanto tempo? 7 meses, ela faz hoje. Hoje, 7 meses. E conta, o que aconteceu na sua gestação? Primeiro veio o Pedro, né? Ele nasceu em qual semana de gestação? Ele nasceu com 28 semanas e meio. Que é bem cedo, né? O bebê tem que nascer ali entre 40 e 42 semanas. E você entrou em trabalho de parto? Foi? Isso, eu entrei em trabalho de parto, a minha placenta já estava descolada, tomei várias medicações para segurar, não teve jeito. Aí ele acabou nascendo com 990 gramas, ficou 3 meses na UTI neonatal. Aí logo passou-se mais ou menos 1 ano, assim, 1 ano e meio, acabei engravidando da Mariana. Aí acabou acontecendo, ela acabou nascendo com 5 meses e meio. Em qual semana que ela nasceu? 24. Então ela nasceu até antes, né? 24. Mais prematura ainda. É mais prematura, ela nasceu com 740 gramas. E ela chegou a pesar 600 porque o bebê perde peso, né? Ela perdeu peso, chegou a pesar 600. E ela ficou quanto tempo internada, 4 meses. Cristiane?
4 meses. E como é que é esse período de ter um filho, um bebê recém-nascido, internado na UTI? Quer dizer, você volta para casa sem o seu bebê? É sofrimento, né? Você vai para casa com aquele vazio, ai, tá faltando alguma coisa. E você fica pensando, porque cada dia quando você chega no hospital, às vezes é uma notícia boa, outro dia às vezes é uma notícia ruim. Você chegou a fazer promessa, alguma coisa assim? Não. Ou você tem um santo ou não? Não. Como que é assim? Como que é a sua maneira de exercer essa fé? Através das minhas orações, eu pedia para Deus. Eu chegava lá todo dia, fazia uma oração para eles. Aí fui pedindo para Deus. Tendo fé. Eu, a família toda. Você acha que a fé, ela traz uma força para continuar adiante? Traz força, sim. Então a gente vai saber agora a história da Dona Odete, depois você conta como foi para voltar para casa com eles e tudo mais, né? Porque eles são sobreviventes também, né? Os seus filhos. E Dona Odete, conta pra gente como é que foi a história do Júlio, né? O Júlio tá com 50 anos, né? Então, 50 anos atrás, quando a senhora ficou grávida, teve uma indicação médica para abortar. Por que tinha essa indicação? Então, porque eu me casei aqui no Brasil em 1960. Aí eu fui para o Chile morar, em Santiago do Chile. E lá fiquei grávida, tive meu primeiro filho, o Ricardo. E em 63 nasceu o Júlio César. Mas entre o Júlio César e o Ricardo, eu tive um aborto natural. Perdeu naturalmente. E logo em seguida eu fiquei grávida do Júlio César. Aí o médico disse que era para mim fazer um aborto porque eu não tinha quase que cálcio para formar os ossinhos do bebê, do feto. Então quer dizer que existe um risco de vida para o bebê. E provavelmente ele iria nascer com algum problema, né? E aí como a senhora recebeu essa notícia? Essa notícia eu recebi com muita tristeza, mas como ele falou que o menino poderia ter muito problema, aí me indicou o médico, nisso eu já morava em Vinha del Mar. Lá no Chile também. E aí eu fui para Santiago, no médico indicado por ele, por esse outro médico, para fazer o aborto. Aí cheguei lá, entrei, já estava combinado tudo, tinha outras pessoas na minha frente, e eu fiquei olhando, e nisso me deu um negócio assim no peito, no coração, e eu resolvi não abortar. Que coisa, quer dizer, a senhora desistiu lá na hora, né? Foi uma coisa na hora, lá dentro. Nossa. Aí eu chamei meu marido, falei, vamos esquecer esse negócio de aborto, eu prefiro arriscar. Vou tomar bastante cálcio, o que tiver, fazer um tratamento, mas eu não quero perder meu filho. Aí passou o tempo, ele nasceu com 8 meses e meio, não chegou no 9º mês. Mas mesmo assim, já nasceu grandão, nasceu saudável. Nasceu saudável. Agora, a senhora chegou a fazer alguma promessa na gestação para ele nascer saudável? Sim, rezei muito, orei muito. Até hoje eu oro muito, sabe? A senhora tem algum santo, assim, preferido que a senhora fez promessa? Tenho. Qual que é o santo? Nossa Senhora de Fátima. E depois, quando a senhora via o Júlio jogando nos estádios, o que a senhora imaginava daquela história de ter tido a indicação para o aborto e tal, e de repente ver aquele bebê que podia não ter nascido, ter se tornado um jogador, hoje ser um pianista? Então, e ele é uma pessoa assim que ele luta muito, sabe? Ele procura se superar em tudo, é o único filho que é assim. E a gente viu aqui que as pessoas colocam a fé em prática, né, Mari, de diferentes maneiras, Nossa. né? E também participam do nosso papo a psicóloga Cirlei Bitu, especialista em situações traumáticas, e o teólogo Jung Mossung. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Jung, a gente falou aqui de histórias, né, que as pessoas superaram os problemas, tiveram fé, uma força interior, né? Então, afinal, o que é a fé? Explica pra gente. Olha, eu diria que, primeira coisa, o que não é. Muita gente confunde a fé com acreditar em certas doutrinas religiosas. A fé não é isso. Então, isso a é fé crença. depende da religião. Quer dizer, em todas as religiões você tem uma parte da crença, você crê em algumas doutrinas. A fé tem a ver com uma certa convicção interna que te leva a uma aposta de vida. Você aposta que é possível. Mesmo quem não tem religião pode ter fé.
Eu acho que a fé é uma condição humana. Agora, a fé religiosa, aí já é outro é um tipo de fé. Se o ser humano vive em certos tipos de fé, ou tem apostas na vida, as pessoas que não têm nenhum tipo de fé são pessoas que ficam confusas, não têm um rumo muito preciso, aí ficam dando tiro por tudo que é lado e acabam sendo de uma vida meio caótica. E Cirlei, parece que em situações traumáticas, né, a fé aparece mais, ela fica mais latente, né? Parece que essa coisa também de buscar uma força interior, buscar alguma coisa para você vencer esses obstáculos da vida mesmo, né? Isso. Inclusive, quando a gente fala de fé, né, pegando um gancho aqui com o que o Dr. Jung está falando, é assim, a fé, ela é um dos pressupostos, é algo extremamente importante para as pessoas conseguirem superar suas situações traumáticas, né? Porque é uma necessidade. É uma necessidade, é onde ela acha a força interior, né? Quando a gente pensa, ou pesquisa, ou estuda sobre o desenvolvimento humano, a gente já vê que a fé, ela nasce nesse interjogo, né, entre o mundo interno e o mundo externo. Então, ela é formada pelas nossas crenças, os nossos valores, as coisas que a gente acredita, independente do viés religioso, como ele está colocando. Mas, por exemplo, a gente tem aqui histórias de mães que passaram por traumas e o final foi feliz da história delas. Quando o final não é feliz, aí a pessoa corre o risco de perder essa fé, essa crença, é a primeira coisa que uma situação traumática causa nas pessoas, é a perda da fé, né? Então você passa, se você tem uma situação extremamente violenta que acontece com você, o primeiro questionamento é: por que fui eu? Né? Então, essa coisa de Deus então não existe, então não tem ninguém que me proteja. Então, toda essa questão é a primeira coisa que vem por terra. E daí como é que você faz para resgatar isso e seguir em frente? O que a gente faz é assim, a gente ajuda a pessoa a perceber, aprender com aquela experiência, é a primeiro indício, a primeira questão seria essa, ajudar ela a aprender com aquela experiência, transformar aquela situação que aconteceu, né, como um desafio, na verdade, e não como algo que vai limitá-la perante a vida, né? E questionando algumas coisas, quer dizer, a gente tem que trazer um pouco para o mundo real, né? E não só para esse mundo imaginário que é o mundo dessas crenças. Eu vou interromper um pouquinho, olha, e no próximo bloco uma reportagem com os devotos de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com a Gabriela Costa e um papo pelas ruas sobre o espírito de Natal. Quais são os seus desejos de Natal? Olha, saúde para todos que eu amo. Meus netos, Miguel, Gustavo, minhas filhas, eu me emociono. Feliz Natal! Feliz Natal! Gente, a Thaís está me contando que ela faz aniversário no dia 25 de dezembro. Thaís, então você deseja tudo em dobro, né? Sim, porque é meu dia do meu aniversário e o Natal. E na maioria das vezes as pessoas até esquecem que é meu aniversário, porque o Natal é a data principal, né? A data mais importante. Mas eu fico muito lisonjeada, assim, por dividir meu aniversário com Jesus, né? Que é o dia dele também. Olha os presentes da Cristiane. Então aqui, ó, o seu presente embrulhadinho no seu colo, né? E a gente estava contando no começo do programa, o seu presente, né, Denise, ele veio levou 34 anos para você encontrar o seu presente. Conta agora pra gente como é que foi esse reencontro com o seu filho. O que tinha acontecido com ele? Você conseguiu resgatar toda essa história? Foi depois que eu voltei para casa do parto, né? Daí eu conheci meu atual marido, né? E eu me arrependi, eu queria muito reaver essa criança. Então eu fui consultar um monte de advogados para saber da possibilidade de tentar reverter essa história. Né? Mas daí o meu marido, eu conversei muito com ele, ele falou: olha, vale a pena invadir a casa dele e falar: ó, sou sua mãe, cheguei. Ele nem estava sabendo. Então eu voltei para trás, né? Eu falei: eu vou optar preservar a vida dele, privá-lo da minha companhia. Pela segunda vez você fez isso? Pela segunda vez, para ele ser feliz. Você ficou sofrendo. Para a saúde mental dele, né? Eu rezava todas as noites, né? Por todos, e rezava por uma criança que eu não sabia nem quem era e nem o nome. Nossa, né? Então... E a sua religião, você é judia, né? Eu acho que tudo tem
a hora certa de acontecer, que não depende da gente também, né? E eu trabalho, além do meu trabalho profissional, numa entidade beneficente, na Unibis, e um dia eu recebi uma ligação que com o nome do médico que tinha feito esse encaminhamento dele para adoção. Olha, o doutor, que é o médico, está te procurando. E eu fiquei assustada, porque fazia algum tempo que eu não falava com ele. Eu falei para o meu marido, nossa, será que descobriram a história, né? Como que a gente vai fazer? Porque eu vivia numa agonia, eu vivia sempre duplamente. Eu tinha essa dor que eu carregava, esse segredo, né? E porque isso não era divulgado mesmo, e eu tinha a criação das minhas filhas, que eu não queria interferir nesse problema meu, né? Embora isso me serviu de exemplo para não fazer muitas coisas, não repetir alguns erros, né? E sempre com a fé de que isso ia acontecer, né? Daí ligaram para essa entidade e meu marido foi falar com esse médico e falou, olha, o que vocês estão ligando? Isso seu filho já estava com quantos anos? 34, né? Daí ele perguntou para o médico, né? Estão me ligando no nome do senhor, né? Para minha esposa nessa entidade que ela trabalha. O que vocês estão precisando de alguma coisa da gente? O que aconteceu? Ele falou, não, quem está ligando não sou eu. Quem está ligando é o filho dela, que tem o mesmo nome que eu, em homenagem. Os pais deram o nome dele. E era ele que estava ligando? Era ele. E você achou que era ele? Ele estava me procurando. Mas contaram para ele a história? Ele soube, assim... De outra forma. De outra forma, com 30 anos. Ele ficou sabendo ele foi te procurar. E ele foi através dessa entidade, pela internet, a santa internet. Também precisa ter fé na tecnologia, né? Aí daqui a pouco a Denise conta, então, sobre o reencontro aí, tão emocionante. Agora, a fé está ligada a Deus, porque quem não acredita em Deus não tem fé? Não, tem fé. Então, a fé religiosa está ligada à ideia de Deus. Agora, você pode ter uma fé pessoal, antropológica, de fala humana. Eu desejo muito isso, eu acredito que eu posso superar as dificuldades. A fé, para mim, ela representa uma coisa assim. Eu acredito numa coisa que eu não vejo, mas sei que ela existe. Isso. E essa questão da força interna, a gente chama de saúde emocional, né? Essa saúde, essa força, depende muito da história de vida de cada um. Então, a fé, essa fé que a dona Odete está contando... como você falou, como ela, uma força interna, quer dizer, é como ela aprendeu. Né? Então, essas coisas, elas são passadas de geração para geração, são passadas de pai para filho, né? E está muito relacionado a toda a vivência que você tem. Cristiane, como é que foi depois de tanto tempo no hospital, com os seus filhos na UTI, depois quando você levou as crianças para casa, né? Porque eu fico imaginando, tão pequenininhos, dependendo tanto de você, né? Foi difícil essa fase também? No começo foi muito difícil, porque ela é muito pequena e não tinha experiência em nada, né? Aí eu tinha algumas pessoas que me ajudaram, mas aí, conforme ele foi crescendo, né, foi desenvolvendo, ele ficou várias vezes internado, depois que foi para casa, eu passava uma semana com ele no hospital, ele teve pneumonia, ele cansava muito. Porque por ser prematuro, acaba precisando de uns cuidados especiais, né? Aí ficava uma semana com ele, passava mais 2 meses em casa, voltava com ele para o hospital de novo. Então foi aquele mesmo tempo alegria, mas foi corrido e sofrido. Ele me deu mais trabalho. Não foi o fim desse seu trabalho aí, dessa sua dedicação, né? Isso. Sofrimento. Ele que foi mais me deu trabalho do que ela, porque ele vivia no hospital direto. Aí conforme ele foi fazendo 1 ano, acho que a imunidade dele foi melhorando, né? Agora me deu menos trabalho. A gente vê que ele está ótimo, né? Super saudável, no pique, brincando ali. E a Mariana tá bem também? A Mariana tá, como já teve a experiência dele, né? Os cuidados que eu tive com ele, agora é com ela, né? A dona Odete ia falar alguma coisa sobre fé? Não, eu estava falando para ela que a fé, ela traz muita coisa para a gente. Aquela fé que você tem no coração mesmo, né? Porque eu sempre vivi para minha família, para os filhos, criando filho. E há 10 anos atrás, e nunca trabalhei fora. E também não tinha formação nenhuma. E há uns 10 anos atrás, a minha filha casou e eu fiquei sozinha, assim, com o marido, sem ter o que fazer. Aí os meus dias eram muito vazios e eu sentia falta de alguma coisa. E eu tinha muita vontade de trabalhar fora, mas fazer o quê, né?
não sei fazer nada. Aí nisso uma amiga minha, um casal de amigos, eles abriram uma firma que hoje é uma das maiores distribuidoras de celulares do Brasil. E a senhora trabalha até hoje? Eu trabalho, comecei a trabalhar no começo da firma, estou até hoje lá. A senhora começou a trabalhar com quantos anos? Eu vou fazer 80. Ela vai falar, olha, mas não parece 80 anos. 80 anos e vai trabalhar todo dia, marca todo ponto. Dia. Eu saio de casa, eu levanto às 7, saio de casa, minha filha trabalha na mesma firma. O que a senhora faz lá no trabalho? Eu lá tomo conta da parte de pós-venda, de todos os pepinos. E ainda é colega da filha no trabalho, ela trabalha na parte comercial. Legal. Mas e a senhora, então quer dizer, a senhora começou a sua carreira profissional com quantos anos? Com 70. Com 70, que é tarde mesmo pra gente começar tenho nada. Carteira assinada, tenho tudo. Então já entendi porque que o seu filho com 40, perdendo a audição, resolveu ser pianista. Ele era jogador de futebol. Eu viajo sozinha, eu fui para Israel, a primeira viagem que eu fiz. Fui para Israel, voltei no Chile, já fui na Grécia. Olha Cada assim. ano eu vou num lugar, agora sozinha. E aos 80 anos é funcionária padrão. A gente viu que seu filho tem a quem puxar. Ó, a gente vai assistir uma reportagem agora, tá bom? Porque, bom, afinal, na época de Natal, né, é uma festa cristã, enfim, e a repórter Letícia Bragalha vai mostrar pra gente agora a fé dos devotos de Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro. Construído em 1774, o Mosteiro da Luz, encravado no centro de São Paulo, impressiona pela beleza e bom estado de conservação. A magia do lugar vem também das histórias de fé e superação de quem chega aqui em busca das famosas pílulas milagrosas de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. O pequeno pedaço de papel, distribuído gratuitamente, deve ser engolido por quem deseja alcançar uma graça. A idade avançada não impediu que Dona Conceição atravessasse a cidade sozinha em busca de um milagre. Eu tenho uma neta que quer tanto um filho, então eu queria que recebesse essa graça dele. E o Frei Galvão, através das pílulas, vai ajudar a senhora a ter esse bisnetinho? Eu escutei falar muito nisso há muitos anos. Aí eu perguntei para minha neta se eu fosse pegar, se ela tomava. Ela disse que sim, tomara que dê certo, que a gente quer um milagre. E se Deus quiser, Deus quer. Roseli também veio de longe. Essas pílulas são para minha mãe. A graça que eu desejo alcançar é que ela se cure de uma isquemia que ela teve recentemente. As pílulas de Frei Galvão surgiram na época da construção do mosteiro. O Frei Galvão foi até a cidade pedir dinheiro para a obra e lá encontrou alguns homens que queriam que ele fosse até um doente que sofria com pedra nos rins. Como o Frei não podia viajar até o local, ele teve uma inspiração. Decidiu escrever uma oraçãozinha em um pequeno papel e mandou que entregassem ao doente para que ele engolisse a pílula. Então, o doente foi curado e a fama desses pequenos papeizinhos se espalhou pelo país inteiro. No santuário, quem tem fé escreve um pedido no papel e coloca na cestinha. Muitos voltam depois para agradecer a graça recebida. Padre José Arnaldo conta que a fé nas pílulas de Frei Galvão atrai pessoas do mundo inteiro. Do Brasil nem se conta. De todo o território nacional, dos países em torno também, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Venezuela, muita gente, Venezuela e Peru. Da Europa. Esses dias, por exemplo, uma senhora veio, me entregou uma carta com o laudo médico, um câncer devorador, e de repente ela fez a novena com as pílulas de Frei Galvão, fez, pedindo até uma boa morte, foi curada. Né? Impressionante mesmo. Impressionante. Isso, e nós somente constatamos quando então o médico escreve embaixo, olha, isso não poderia ocorrer cientificamente e na lógica também não poderia ocorrer, e aí foi sim uma intervenção divina. Né?
Bom, a gente viu lá as pílulas de Frei Galvão, como as pessoas procuram por diferentes motivos, né? Só que a minha avó conta que quando estava grávida da minha mãe, foi lá buscar as pílulas do Frei Galvão para ter um parto bom e tranquilo, né? E até uma coisa que eu ia perguntar, a minha avó, por exemplo, reza muito. A gente pode delegar a oração também? Porque às vezes eu falo assim, vó, reza para mim. A gente sempre pede para mim, reza para mim. A gente também pode pedir para o outro rezar pela gente? Eu acho que sim, porque rezar por outro também é uma forma de mostrar que a gente ama outra pessoa, a gente se preocupa com outra pessoa, né? Se sentir amado, né? Se sentir acarinhado. E há provas, experiências científicas que mostram que meditar, orar, faz bem para a saúde, né? Porque isso seja na tradição mais oriental de meditações budistas ou orações à moda ocidental. E na questão de pílula, por exemplo, nós precisamos expressar com gestos concretos a nossa esperança e a nossa fé. Então, seja indo fazendo romaria, seja indo em procissão, tomando pílulas, ou formas evangélicas não católicas de expressar, ou formas judias de... Ou tendo um altar em casa com santos, né? Ou com... Os orientais usam altares para antepassados. O importante é que nós podemos expressar a nossa esperança e nossa fé. E isso... Eu não sei se resolve todos os problemas, tá? Porque há problemas que não são possíveis de solução, mas pelo menos ajuda a gente a viver melhor. Então, tendo essa coisa concreta, às vezes da pílula, não sei o quê, isso parece que traz mais essa força? Ela fica mais... com certeza. Não fica tão abstrata, assim? É importante nós tomarmos contato com nossos sofrimentos, nossos vazios, nossas esperanças de amor e sofrimento. E essa expressão concreta, orando ou tomando pílula. O Papo de Mãe volta já. O que vocês desejam para as pessoas que vocês gostam nesse Natal? Muita saúde, muito dinheiro no bolso, né? Muita prosperidade. Que esse Natal seja um Natal bem melhor, né? Que o pessoal seja mais unido, as pessoas sejam mais, né? Que a família toda se reúna. A união da família é coisa, né? Essencial, né? Você acha que a fé e a esperança são capazes de transformar as coisas? Sim, eu acho que cada um tem a sua fé. Eu acho que a fé, ela move montanhas, né? Como dizem muitas pessoas. Para mim, a fé ela é muito especial, ela muda sim. Se você ter fé, você consegue os seus objetivos. E o Papo de Mãe está de volta. E essa fase de Natal, né, aflora mesmo esses sentimentos de fé, de esperança, de solidariedade, né? Acho que fica tudo tão esquecido. Mais um jogador de futebol. Mais um. Fica tão esquecido, às vezes, acho que na correria do dia a dia. E acho que é uma época do ano mesmo que as pessoas pensam mais nisso, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma das os grandes ganhos que essa data traz, né? Que as pessoas se organizarem de uma forma, pensando um pouco mais na gratidão, focando mais aquilo que elas têm de positivo, né? E não só as dificuldades, né? Eu acho que isso faz parte. Né? Agora podia estender isso ao longo do ano também, não deixar só com certeza. Só para essa época. O Exercício. espírito natalino. Todo dia do ano. A generosidade, a fé, né? Enfim. E o Júlio está aqui agora com a gente. Como a gente explicou no começo do programa, o Júlio César, ele é ex-jogador de futebol, hoje é pianista, e o Júlio não escuta, ele não escuta nada. Então eu vou falar de uma maneira bem articulada, porque ele faz a leitura labial, né, Júlio? Isso. Você consegue entender o que eu falo, assim? Isso é muito relativo. Você faz leitura labial, depende muito de quem fala. Tem pessoa, por exemplo, que vem falar comigo e coloca a mão na frente da boca. Aí fica difícil. Outro tem bigode, você não enxerga direito os lábios. O outro, ele fala assim, sem abrir a boca quase. Então, depende muito. Então, você já fala um pouco mais bem articulado, um pouco mais devagar, que dá para fazer, dá para entender bem. Júlio, você já participou de algum programa com a sua mãe? Ou é a primeira vez? Minha mãe é o anjo da minha vida. Ela que proporcionou todas essas jogadas da vida. Ela acreditou em você, né, Júlio? Acreditou em você. Eu acho, a gente falando de espiritualidade numa época, essa nossa é de Natal, não é? Eu acredito que a fé é independente de religião. Né?
a pessoa acreditar em alguma coisa mais forte, mais poderosa, na força do universo, obviamente que deixa a pessoa muito mais preparada e eu acho que tudo isso tem a ver também com o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento moral da pessoa. Aí você, através da sua fé, você começa a perceber, eu brigava muito com Deus, né? Porque eu nunca fiz maldade para ninguém, tanta gente ruim por aí, né? Você briga muito, você fica revoltado. E eu comecei a perceber que eu tinha um papel. Nada, as coisas não acontecem à toa na nossa vida. E eu, através do esporte, comecei a desenvolver um projeto que não existia. Esse projeto foi premiado por 2 ministros da Educação e do Esporte. Né? Quer dizer que você juntou o esporte com a questão da surdez, né, de uma deficiência física. O projeto física. se chama Educação Integral do Surdo através do esporte. Você educa a aula de educação física, tem nada a ver com esporte de ponta. Isso foi um processo, porque eu levei 5, 6 anos para ficar surdo. Usei inclusive aparelho auditivo. Mas a minha calcificação é violenta, isso aconteceu muito rápido. Foi uma calcificação do ouvido, é isso. E você tem um filho também, que você é separado e o seu filho mora com você. Você é pai e mãe, é isso? Exatamente. Mãe, faço lanche, café da manhã, faço almoço, cozinho bem, viu? Lavo louça. E, Júlio, você ele sempre... tá com, o seu filho está com 11 anos? Meu filho está com 11 anos. Como é que ele chama? Leonardo. Então, daqui a pouco você conta um pouco mais como é que você se tornou um compositor, porque você tocava violão, nunca tinha tocado piano e resolveu aprender piano depois de ficar surdo, né? Agora, por exemplo, eu queria entender quando as pessoas fazem promessa, né? Então, você faz uma promessa aí para um filho nascer saudável, para um filho, para reencontrar um filho, e daí, normalmente, você tem que cumprir a promessa, né? Como é que é? E se não cumpre a promessa? Como é que fica essa questão de promessa? Sei lá, você promete, tem gente que promete, tem de tudo, né? Não vou mais tomar refrigerante, não vou mais comer chocolate, ou vou tem subir... que cumprir a promessa, né? Vou subir degrau de joelho. Como é que é essa coisa de promessa? Primeiro, promessa é uma coisa da Igreja Católica. Né? Então, outras religiões, a tradição judia não é uma coisa, eu acho que nem tem essa questão tão forte. No mundo evangélico não tem, então no mundo católico tem isso. Eu acho que promessa enquanto expressão de um desejo e confiança que Deus pode te ajudar é uma coisa boa. Agora, achar que Deus te deu porque você fez uma troca, aí você tem uma imagem equivocada de Deus. Né? Quer dizer, a principal característica, uma das principais características da fé cristã, aí falando especificamente da religião cristã, é de achar que Deus nos ama gratuitamente. A noção da graça é fundamental. E muitas vezes as pessoas acabam tornando a relação com Deus muito capitalista. Eu paguei, eu tenho direito. Eu recebi, eu tenho que pagar. Né? Isso não é original da fé cristã. Então não seria legal falar pagar a promessa, é exercer como um agradecimento. Isso. Se você vai com uma expressão de gratidão, ótimo. E esse reencontro com o seu filho, então ele acabou localizando você pela internet. Ele tinha o seu nome, localizou, aí ligou. Aí como é que foi quando você descobriu que era ele que estava te ligando? Então, eu deixei meu nome de solteira, porque o médico só tinha meu nome de solteira, não de casada. Então, no meu nome eu pus... Há 38 anos atrás, falei, se alguém quiser me procurar, eu estou com o meu nome de solteira no meio. Hoje eu já não uso mais. Já me achou, tá bom. E, então, a gente se encontrou a primeira vez, foi uma saia justa, né? Porque foi numa pizzaria. Ele é o filho mais parecido comigo fisicamente. Então, na hora eu reconheci... Dois? Não, foi meu marido e, na época, a noiva dele, que hoje é a esposa dele. E eu olhava ele pelo canto do olho, ele para mim. E logo em seguida ele tem um trabalho que ele viaja muito, ele fica pouco no Brasil. Então, quando eu conheci e ele falou que já ia viajar na semana seguinte, eu falei para o meu marido, nós temos que ir atrás, né? Eu quero saber quem é ele, quero saber como vive. Meu marido falou, tá louca? Eu falei, não, vamos juntar tudo, vamos. E quando eu cheguei nesse local bem longe, você viajou com ele? Não, ele já estava lá, eu fui lá de surpresa. Então, quando a gente se falou meia-noite, que ele foi me agradecer por eu ter vindo, por estar com ele, ele caiu no chão.
e foi ser operado em caráter de urgência. Tinha uma vesícula supurada que tinha que operar em meia hora. E você estava lá com ele? E eu estava lá. Daí eu senti tanto Deus naquele momento, porque eu falei, nossa, agora ele está me dando a chance de ser mãe. Não que eu quisesse, não que eu queria que ele fosse operado de modo algum, que ele sofresse. Mas aí eu tive que assinar a internação, ficar com ele na cirurgia, dar sopinha depois. Daí eu comecei de fato a ser mãe dele. Né? Ai, que gostoso. E hoje como é que tá a relação de vocês? Não, agora tá bom, né? Depois de altos e baixos que tem em todo relacionamento, ele tem outra mãe, eu apareci, minha nora tem 2 sogras. Então, é um monte de arestas que a gente tem que arrumar. Mas eu acho que foi um momento divino esse reencontro. E daí, como eu gosto muito de escrever, eu queria registrar e eternizar essa história. Daí eu escrevi um livro chamado Reencontro. Tá aqui, ó. Que, na verdade, no início eu escrevi para registrar, mas me trouxe muitos frutos para o meu coração, porque através dele me apresentaram uma psicóloga chamada Maria Antonieta Pisani Neto, que fala das mães que infelizmente têm que fazer essa doação. E que dá um outro programa que a gente tem que não fazer. É como uma novela que fala que mãe joga no lixo, não é. Às vezes, muitas vezes, vai salvar uma vida. Lógico. E a dor disso, que é uma dor que vai com a gente até a morte, não tem jeito. E você acha que hoje o seu filho entendeu tudo o que aconteceu com você? Entende, mas ele tem seus questionamentos normais, né? E através dessa psicóloga, eu entrei num grupo de adoção que prepara pais para pré-adoção ou que já tem filhos adotivos. E é legal porque eu apareço como uma mãe biológica, porque a mãe biológica, geralmente, as famílias escondem mesmo, né? E, na verdade, eu conheci muitas pessoas chegaram até mim e eu estou ajudando a participar de alguns reencontros. E esse tempo também entre a Denise e o filho dela, esse tempo deles se conhecerem, também faz parte, né? Não é de uma hora para outra que eles vão criar um vínculo de mãe e filho, Exatamente. Né? Existe um vínculo, que é um vínculo natural, né? Ela sabe disso, ela até já olhou. É uma coisa natural, que é dessa relação mãe-filho, né? Que é uma coisa. Mas para estreitar precisa de um tempo, porque tem muita história para ser contada, isso é muito muita história para ser elaborada. E eu acho que a Denise está falando uma coisa muito importante, que tem muito a ver com superação de trauma, que situações traumáticas, que é você aprender a contar, a explicar, a ressignificar tudo aquilo que você viveu. Aí você consegue aprender com a experiência, né? Que é o que ela fez, inclusive, com esse livro, né? Agora, conta pra gente como é que é, porque quando o bebê tá lá na UTI, é muito sofrimento, cada dia é um dia que você tem uma notícia. Depois que passa, você consegue superar tudo aquilo? Como é que é? Tá com seus filhos em casa? É outra coisa, né? Chega do hospital, né, de ver sofrendo, tanta furada, porque tira sangue, é medicação, entuba, inalação, coloca oxigênio. E em casa já é outra coisa, já tá com seu filho, não tem nada melhor que estar com seu filho em casa. Aí passou, assim, todo aquele sofrimento? Passou, graças a Deus. E, dona Odete, a senhora sente muito orgulho desse filho? Quer dizer, esse filho que já lutou tanto, já venceu tanto na vida. É muito orgulho, né, dona Odete? Muito orgulho. E assim, toda vez que ele vai receber um prêmio, uma coisa, eu tô junto, né? Tô perto. Júlio, e você deve ficar orgulhoso da sua mãe, né? Essa determinação que a sua mãe tem, você herdou essa determinação dela, é isso? Ah, sim, eu tive na minha mãe e no meu pai. A minha mãe, eu falo muito da minha mãe. Minha mãe é uma grande vendedora, né? Eu fui um grande vendedor por causa da minha mãe, porque pra ela, eu sempre me expressei muito bem, sempre gostei de lidar com pessoas. O meu pai é gaúcho, austero, mas completamente determinado. Hoje eu treino 6 horas de piano por dia. Nossa, é mesmo. Ele fica com o braço aqui, com a... doendo, tudo inchado. Eu falei, mas deixa de fazer isso. Mas é uma coisa de determinação. Nossa. Bom, além de... Não é que ele quis só aprender a tocar piano, ele quis virar compositor. É o Beethoven brasileiro, é isso? Você quer compor... Ele fica tudo inchado. Tá inchada aqui, a mão, ó. Tá inchada. E compõe sem ouvir, né? A mãe fica preocupada. Júlio, como é que você faz para compor sem ouvir? Memória musical. Minha mãe me deu um violão com 7 anos, eu passei a vida com o violão na mão. Né? De dia com a bola no pé, à noite com o violão na mão. E eu decorei a escala musical.
Composição, a partir do momento que você não precisa ouvir o que você está tocando, que você já tem exatamente o que é dó, ré, mi na sua cabeça. Composição é bom gosto, é harmonização de som, isso é coração. Mas não é qualquer um que consegue botar a nota. Eu toco piano, não consigo me imaginar botando a nota na cabeça e compondo uma música. É bom Júlio, gosto. o concerto tem o mesmo nome do seu livro, que é Jogadas da Vida. E você compôs o concerto com base na sua história de vida, né? Quer dizer que a música que você fez, ela traz essa história? Conta um pouquinho pra gente do que a gente vai ouvir. O concerto Jogadas da Vida são todas as emoções que eu passei na vida através da música. Ou seja, eu conto pelas palavras no livro e na música através do concerto. Por exemplo, a introdução são 3 movimentos. Primeiro movimento, tem uma introdução curta, que é o que minha mãe passou. O meu sentimento ainda no ventre dela, ou seja, vou nascer, não vou nascer, vai abortar, aquela insegurança, aquela coisa pesada. Chama-se Direito à Vida. Depois começa o primeiro movimento, que se chama Glórias e Vitórias, que é um nascimento feliz, sadio, as minhas conquistas como jogador e tal. O segundo movimento, ele é muito triste, melancólico. São 3. O segundo é referente à minha surdez. Chama-se O Som do Silêncio. E ele é muito triste e melancólico. E o final é a compreensão filosófica de tudo que aconteceu e por que eu fiquei assim, que se chama Tributo ao Divino, que é muito alegre. Então, aproximadamente com 20 a 25 minutos de música clássica. Aqui eu vou tocar só o primeiro, porque ele é muito longo, né? Em homenagem à minha querida mãe, eu fiz essa parte. Pro meu anjo na vida, é maravilhosa, me deixa emocionado, tá aqui. Que gostoso. Você... aqui, obviamente, nós vamos tocar no piano, mas dá para vocês terem uma ideia. Em março, provavelmente, eu lanço. Esse concerto foi quem me ajudou a fazer o arranjo, depois ele compôs, foi o maestro Rodrigo Vitor, né? O João Carlos também tem me incentivado muito, o maestro João Carlos Martins. E o Rodrigo, que realmente tem muita sensibilidade, não mudou nada. Mas e a sua professora de piano, Amália, né? A Amália, que me levou, a Amália, inclusive, vai produzir o concerto. A Amália é um anjo. Eu acredito o seguinte. Daqui a pouco você toca pra gente nesse especial de Natal do Papo de Mãe. E o Jung também é autor, também publicou um livro, né, Jung? Um livro específico que tem a ver com esse tema é Um Caminho Espiritual para a Felicidade. Né? E quiser algum contato sobre lá na Metodista, site da universidade é www.metodista.br. Porque o Jung é professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, né? E quem quiser me seguir no Twitter é meu nome tudo junto, Jung Mossung. A Cirlei tem algum contato para deixar? Quem quiser entrar em contato com você? Tem o meu site, que é www.terapiadomedo.com.br. Muito obrigada. E você quer mandar algum recado para o seu filho? A gente não falou o nome dele, pode falar Silvio. O nome dele? O Silvio? Você quer mandar... Então, conta pra gente como é que tá hoje. Você já tem netos do Silvio ou não? Eu tenho 3 netos, 2 da minha filha, que é a mais velha, a segunda, né? E dele tem um netinho de 4 meses. Ai, que gostoso. E eu estou muito feliz que eu estou, através do meu neto, que também é muito parecido com ele, um pouco comigo, eu estou vendo o meu filho crescer, porque eu não tive essa chance. A gente vê, né, que você acabou aí fazendo parte de um grupo com base na sua história. A Cristiane também, né, Cristiane? Porque você também faz parte de um grupo de mães de prematuros, é isso? E tem um site? Tem sim. Qual que é? É o www.prematuridade.com. E você quer deixar um recado assim de esperança para os seus filhos aí para o próximo ano, que eles vão crescer? Meus filhos? Que eles cresçam com muita saúde, sabedoria e que não me dê muito trabalho, não. Já deram bastante, né? Já me deram bastante, viu? Já. E a dona Odete, quer deixar um beijo para os outros filhos para não ficarem com ciúme do Júlio? Denise e Ricardo. A Denise. E a senhora tem quantos netos? Neto tem 8. 8 netos? O dele é o caçula. Gostoso. Ai, que legal. É bom a família grande assim, né? E a senhora vai querer divulgar o site do Júlio ou ele que divulga? Ele divulga. Eu vou falar o meu. O meu é... Ela é chique! É Odete Prado,
@hotmail.com. O teu site qual é? Meu site? É. www.jogadasdavida.com.br. E o Júlio vai encerrar o nosso programa, agora o nosso especial de Natal. Eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês e para todos os nossos telespectadores. Feliz Natal. E um Natal com muita fé e esperança. Muito obrigada por terem vindo. Júlio, então, por favor, nos dê a honra de ouvirmos o seu concerto.